Olá! Estamos vivendo uma epidemia silenciosa do diabetes. Essa doença crônica que traz muitas complicações para a vida das pessoas e pode levar até a morte. A cada 10 segundos, uma pessoa no mundo morre por complicações de diabetes. E você sabe quais são os sinais de alertas, os principais sinais e sintomas do diabetes? Neste vídeo eu vou falar para você quais são os principais sinais e sintomas do diabetes e também vou falar como você pode se prevenir dessa doença. Então fica comigo nesse vídeo até o final. A diabetes é caracterizada pela hiperglicemia, que é o excesso de açúcar no sangue. Quando esse açúcar está alto, ele traz muitas complicações para a vida das pessoas e danifica todos os órgãos do corpo, principalmente as artérias. Existem vários tipos de diabetes, mas o mais comum é o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2 e o diabetes gestacional. No diabetes tipo 1, acontece mais em crianças, adolescentes. No diabetes tipo 1, o sistema imunológico da pessoa ataca as células beta-pancreáticas, as células que produzem insulina. Então, no diabetes tipo 1, não há produção de insulina. A pessoa é dependente de insulina para o resto da vida. O diabetes tipo 2 é um diabetes mais comum. 90% dos casos de diabetes é o diabetes tipo 2. No diabetes tipo 2 é causado pelo estilo de vida sedentário e principalmente pela obesidade. E agora eu vou falar para vocês quais são os principais sinais e sintomas de que você está com excesso de açúcar no sangue. E o primeiro sintoma é queimação nos pés, nas pernas, principalmente à noite. Esse sintoma é um sintoma muito comum no diabético. Metade dos diabetes sente essa queimação, nas pernas, nos pés. Principalmente quando vai deitar, a pessoa não consegue sentir nenhum lençol por cima dos pés de tanta queimação. Isso chama-se neuropatia diabética, porque o excesso de açúcar no sangue, ele afeta os nervos, causando uma alteração na sensibilidade nos nervos, causando essa queimação. E não precisa você estar com o açúcar muito alto no seu sangue. Só de haver uma alteração desse açúcar no seu sangue, você já começa a sentir essa queimação nos pés e vai subindo para as pernas. Por isso que a neuropatia diabética é um sintoma muito comum e afeta metade dos diabéticos. Outro sintoma muito comum de que você está com excesso de açúcar no sangue é urinar demais, é a poliúria. Por que isso acontece? Porque o açúcar está alto no sangue e o corpo do diabético não consegue processar, metabolizar muito bem esse excesso de açúcar. Então, esse açúcar precisa ser liberado e ele é liberado pela urina. É por isso que o diabético, quando está com a diabetes descompensada, a urina dele é cheia de formiga. Por quê? Por causa desse açúcar que vai sendo liberado pela urina. Já que o diabético, ele começa a urinar demais, o corpo começa a perder muito líquido, ele começa a se desidratar. E aí ele tem outro sintoma, que é a sede exagerada. Isso porque ele faz xixi demais, começa a perder líquido e esse açúcar que está saindo, essa glicose que está saindo na urina, ela puxa mais essa água do corpo e aí o diabético fica nesse ciclo, faz xixi demais, se desidrata, bebe muita água e esse ciclo vai se repetindo. E outro sintoma de que você está com excesso de açúcar no sangue é fadiga e cansaço. Você pode dormir a noite toda que mesmo assim no outro dia você acorda com aquele cansaço, aquela fadiga. Isso acontece pela falta de energia dentro das células. O seu sangue está com excesso de açúcar, mas esse açúcar não consegue ser levado para dentro das células por causa da resistência à insulina. Então, o que acontece? Esse açúcar sobra no sangue e suas células ficam sem energia. E por isso você sente esse cansaço, essa fadiga, essa falta de energia. E essa falta de açúcar dentro das células, essa falta de energia dentro das células, pode causar também outro sintoma, que é fome exagerada. Você sente fome mesmo depois de comer. Isso acontece porque o açúcar está alto, suas células estão famintas, estão sem energia. E você pode até perder peso por causa dessa falta de energia dentro das células.
E também essa fome exagerada pode ser causada por causa de alterações hormonais, né? Por causa da alteração do hormônio da insulina. Quando você está com excesso de açúcar no sangue, há um aumento do hormônio da insulina. E essa insulina, ela interfere também na sensação de saciedade, na sensação da fome, causando essa fome exagerada mesmo depois de você comer. Outro sintoma de que você está com excesso de açúcar no sangue é infecções frequentes. Infecções por fungo, infecções por bactérias. Isso acontece por quê? Porque os fungos e as bactérias, eles adoram açúcar. Eles encontram o excesso de açúcar ali no corpo do diabético e ali eles começam a se proliferar, né? E começam a atacar o sistema imunológico do paciente, começa a enfraquecer o sistema imunológico. E aí começam as infecções, pneumonia, infecção urinária, candidíase, infecção nas gengivas, que é gengivite, infecção nos dentes, os dentes ficam moles e podem até cair. Outro sintoma também causado pelo diabetes, pelo excesso de açúcar no sangue, é a má cicatrização das feridas. Uma cicatrização lenta. Antes, no passado, você cortava, se machucava e rapidinho aquele machucado cicatrizava. Hoje demora meses. Isso acontece por causa dessa proliferação dos fungos, das bactérias que atacam o seu sistema imunológico fica enfraquecido, então essa cicatrização fica muito lenta. E se você não tem nenhum desses sintomas, isso quer dizer que você não tem diabetes? Não é bem assim. A diabetes ou o pré-diabetes é uma doença silenciosa. 1 a cada 3 pessoas no mundo tem o pré-diabetes ou é diabético e não sabe. A cada ano essa doença vem crescendo cada vez mais, principalmente pelo estilo de vida sedentário e a obesidade. E como você pode fazer para saber se você tem essa doença, se você tem o pré-diabetes, porque você não apresenta sintomas? Você tem que fazer exames de sangue, né? Exame de glicemia em jejum, ou exame de hemoglobina glicada, ou teste de tolerância oral à glicose. Como você faz para se prevenir do pré-diabetes ou do diabetes, essa doença que traz tantas complicações? Primeiro, cuide da sua alimentação, coma mais fibras. As fibras, elas agem como um cabinho de força, porque elas retardam a velocidade da absorção dos carboidratos, evitando que você tenha picos de glicose no seu sangue. Segundo, diminua o consumo de carboidratos simples, carboidratos refinados e açúcares. Pão, biscoito, arroz branco, macarrão, massas, né, lasanha, alimentos industrializados, açúcar de modo em geral, açúcar refinado, mel, açúcar demerara, todo tipo de açúcar. Você deve restringir ao máximo o consumo desses alimentos, porque esses alimentos, eles são absorvidos de forma muito rápida no seu organismo e causam picos de glicose e picos de insulina no seu sangue. Pratique atividade física. Os nossos músculos são grandes queimadores e estocadores de glicose. Então, quando você exercita, quando você contrai os músculos queimam glicose, eles diminuem o excesso de açúcar no sangue, melhorando a sua sensibilidade à insulina, facilitando a entrada da glicose nas células. Então, você pode praticar natação, você pode praticar caminhada e principalmente atividade de força, que é a musculação, para você fortalecer os seus músculos. E a dica principal é perca peso. A obesidade é o principal fator de risco para o desenvolvimento do diabetes tipo 2, tanto que a Organização Mundial de Saúde deu-se o nome de diabesidade, que é a junção da obesidade e o diabetes tipo 2. E as pessoas que são obesas, elas têm 10 vezes mais chances de desenvolver o diabetes tipo 2. Então, perca peso. Quando você perde peso, você diminui a resistência à insulina, você melhora a sua sensibilidade à insulina e facilita a entrada da glicose dentro das células, diminuindo o excesso de açúcar no sangue. Então, são essas dicas que eu trago aqui para você se prevenir ou reverter o pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te aguardo no próximo vídeo.